Salve, galera! Estamos de volta ao Brasileirão. Passou rápido, né, Paulo? Vamos lá, pessoal. Salve, cartoleiros e cartoleiras. Chegou. A gente já vai iniciar, já que a gente não tem um histórico, a gente normalmente faz a prévia da rodada passada. Vamos iniciar já focando na rodada 13, chamado esse vídeo de dicas finais. Tem umas estratégias, né, Paulo? Tem os favoritos, mas a gente nunca vai só nos favoritos. Colhe com a gente para algumas dicas que vocês vão mitar após a vinheta. Galera, a gente começa com a base de quem é que vai vencer, quem são os favoritos, qual o percentual de favoritismo para saber se vai ter muitos gols e quem vai tomar gol, quem vai ter saldo de gol, né, Paulo? E aí fica fácil o visual, porque em amarelo a gente pinta aquele que a gente concorda mais ou menos, o verde que sim, é isso aí. Então você vê os favoritos, né, Paulo? Flamengo e São Paulo, eu acho que 68% é exagerado, 60 contra 17 do Vitória, tá tranquilo, é isso mesmo. O Inter vai passar o carro no Vitória, que em crise, contratou o técnico Carille, né? Ainda vai ter que arrumar. O Bahia, um pouco de equilíbrio, mas o Bahia com favoritismo. E aí, Paulo, nesses 3 jogos, algum comentário diferente? Eu concordo com você, São Paulo. A gente tem que ver como é que vai ser a primeira apresentação do São Paulo, pós saída de Zubeldia e chegada, né, do Crespo, novamente voltando ao São Paulo. Então, acho que realmente tem ali um favoritismo do Flamengo, é evidente, mas não tão grande assim. E para mim, Internacional e Bahia e o Corinthians ali é um ponto que talvez esteja mais equilibrado, mas os três eu estou fechado. Eu concordo. Corinthians e Bragantino eu até botei de verde, mas a diferença não é tão grande, não. Eu acho que é um jogo equilibrado. A gente daqui a pouco vai para os palpites e vai dizer os resultados. Cruzeiro e Grêmio, realmente, o Cruzeiro está arregaçando, está jogando. Eu vi alguns jogos, eles fizeram alguns amistosos dos dois. O Grêmio continua naquele nível, mais ou menos. Acho que o Cruzeiro ganha fácil mesmo. Passando para os últimos 3 jogos, a gente não está na ordem, pessoal. Depois a gente vai falar a ordem dos jogos, que começa sábado com Flamengo e São Paulo, Vitória e Inter. Vamos lá, Fortaleza e Ceará, também discordo, é mais equilibrado. Eu acho que é um jogo para empate aí, mas ok, porque o Fortaleza não está tão bem e o Ceará está arrumadinho, né, Paulo? A gente viu o Ceará ontem na Copa do Nordeste, enfrentou a equipe do Sport, acabou que não conseguiu fazer gols no tempo normal. Teve o primeiro tempo até ruim, eu diria, se não assistiu o jogo. O Eu não segundo vi o tempo, o jogo. Ceará foi melhor que o Sport. O Ceará foi melhor que o Sport. O segundo tempo do primeiro tempo, o Sport foi melhor que o Ceará. E o Fortaleza foi eliminado para o Bahia, com falha do goleiro, ainda parece que não conseguiu virar a chave. Eu vejo aqui, por ser clássico, o confronto bem equilibrado também, estou contigo. Pênalti, né, Paulo? É, verdade. Juventude e Esporte, aí é um jogo realmente dos desesperados. Eu acho que não é tão equilibrado assim. Eu acho que Juventude, por jogar em casa, eu acho que ganha do Esporte, eu acho. Por isso que eu botei de amarelo, não é. Porque esse 39-35 indica um empate. É mais pro Vasco aí. Por isso que eu botei amarelo, o Botafogo tá se arrumando. O que é que você acha? Botafogo tá sem treinador, Botafogo tá tendo ali que fazer o famoso trocar pneu com o carro andando, mudando muito ali jogadores, mudou também agora a comissão técnica e o treinador não tem muita experiência, que é o filho do Ancelotti, né? Então ainda é muito certo sobre o Botafogo e o Vasco de Fernando Diniz, que terminou bem, né, ali aquele período quase chegando à Palma Mundial, goleou São Paulo no Morumbi, estava fazendo resultados interessantes dentro de casa, exceção do jogo do Bragantino, então acho também que não é um favoritismo tão grande do Botafogo, não. E é isso aí. Vamos lá, vamos para os palpites, né, Paulo? É isso aí, galera. Agora os palpites. A gente fala do percentual, que diz uma margem, e agora a gente vai dar uma cravada para ver quem faz muitos gols e quem vai perder o saldo de gol. Esse é o objetivo. O objetivo não é cravar resultado. Para mim, Flamengo e São Paulo, Paulo, é 3-0 Flamengo. É muito. Eu também acho. Também Eu acho que acho que vai o ser por Flamengo aí. não, eu acho que o Flamengo não toma gol, 2-0 ou 3-0. Vamos botar 2-0? É, 2-0 é 2x0. Acho que vai ser exagero, 2x0. porque o Crespo, o argentino, recuado, botar 3-5, linha de 5, vai dificultar um pouco. Verdade. Corinthians e Bragantino, para mim, diga. Inclusive, Flamengo e São Paulo, vamos ter a escalação, porque o jogo vai Boa. sair 16h30, tá? Vamos ter a escalação de Internacional Vitória e Flamengo e São Paulo, que tem tudo para ser a base da rodada nessa ano. Então é importante mesmo isso aqui.
Bom ponto, Paulo. Vai ajudar bastante o cartoleiro. Tende a gente não perder nenhum jogador, porque a maioria vai estar no jogo do Flamengo, do Inter, que são os favoritos, e do Cruzeiro. Favoritos. Mas temos nossas estratégias aqui, a gente vai falar. Corinthians e Bragantino, Paulo, para mim é um a um aí ferrado mesmo. O Corinthians não ganha do Bragantino, eu acho. Mas o Bragantino Também acho. também deu uma rateada no Bahia, né? Tomou 3 em casa. A gente, pessoal, essa é uma rodada, dá uma mensagem. Muita calma nessa hora, não arrisca muito, porque muita coisa pode ter mudado, né, Paulo? Muito time mudou. Vitória tirou novos jogadores, estou dando exemplo do que a gente conhece. Botafogo já falamos. O Flamengo melhorou com o Jorginho. Então, vamos observar um pouco, vamos na manha e depois a gente vai arriscando mais. Mirassol e Fluminense não vai ter, a gente vai pular. Inter, aí sim é 3-0, Inter e Vitória, Paulo. Também acho, Vitória, que vai ter a estreia de Fábio Carille. Hoje ele vai ser apresentado, hoje no caso, quando o vídeo está saindo para vocês, ele vai ter 2 treinos até para aproveitar internacional. Então não vai dar para corrigir muita coisa, não vai dar para implementar tanta coisa, o seu modelo de jogo. E o Internacional vem aí de um processo de busca pela retomada com o Roger, dentro de casa, voltando com tudo, acho que vai ser 3-0 também. Só para alongar um pouco, Paulo, que a gente fala bastante do Vitória, a plataforma de jogo e o presidente Fábio Mota tem coerência, eu não gosto do nome, mas é uma plataforma similar aí ao Carpini, né? Joga em transição, gosta de não ter muita bola, de jogar recuado, então não vai mudar muita coisa. Então, cuidado também para não carregar o Inter, que o Vitória pode segurar aquela pressão, né? Botar muito zagueiro, como o São Paulo, como a gente diminuiu o número de gols do Flamengo, mas só que o São Paulo é melhor que o Vitória, por isso que a gente colocou 3. Fortaleza e Ceará, é com você, Paulo. Eu iria no empate do 1, viu, Sandro? Concordo, Mas, se fosse para concordo. ter um vencedor, eu acho que vai ser o Ceará. Mas eu ainda iria no empate. Novamente, eu afirmo assim, eu não gosto muito do Ceará, mas está arrumado, né? Quando é um bom técnico, isso aí eu não posso negar, é um bom técnico, É, mas com um eu elenco acho, limitadíssimo. e acho que nem também eu falo, Sandro, que se tiver o ganhador é o Ceará, não é nem tanto também pelo Ceará, com todo respeito. Mas a Eu entendi, fase do Fortaleza é realmente Fortaleza. bem complicada, né? Para mim, existe algo a mais naquele reino. Não é só os jogadores, é um elenco até bom, está tendo alguma coisa que, né, e que você sabe que o ambiente influencia. O presidente, num cargo de CEO, né, mudou a estrutura assim política do Ceará ou do Fortaleza. Eu acho que isso influencia. Rapaz, aí um jogo mais difícil de acertar, né? Vasco e Botafogo. Eu dou 2-1 Vasco. Rapaz, era meu placar também, viu, Sandro? Ia sugerir É. esse. Gol de Veguete, mas eu acho que não boto ele, não. Mas quem gosta de Paulo Henrique e Veguete, né? A dupla é uma boa, né, Paulo? Para diferenciar. Também acho. O Vasco dentro de casa vai fazer aquele jogo do Diniz. A gente sabe, Sandro, toda vez que Diniz teve tempo para trabalhar no Vasco, o Vasco apresentou um bom jogo na sequência. O grande problema é não ter uma constância. Mas teve muito tempo pro jogo do São Paulo. Jogou muito o Morumbi. Agora tem muito tempo de novo para treinar aquele jogo saída de bola curtinha, muito passe, É. coisa e tal. E aí acho que vai apresentar um bom futebol de novo. O que eu acho, Paulo, é que o estilo de jogo do Diniz não casa com os jogadores que tem no Vasco, né? São jogadores mais de transição. Só tem o Coutinho, que é um meio mais armador de toque. Mas você vê aquele lateral Paulo Henrique, ele é meio limitado, ele é mais corrida, mais transição, né? O Sim. outro lateral também não é um técnico que se. Mas está dando certo. Vamos esperar. Vamos pular Palmeiras e Cruzeiro e Grêmio. Caramba, hein? Eu acho que é 2-0 também. Flamengo aí, Ia São Paulo falar mesmo. isso. É. Acho que vai ser 2-0. E acho que o É o Cruzeiro segura o resultado seu mais jogo. fácil, né? É o 2-0. Muita gente Tanto também, que. Sandro, a gente tem que trazer, muita gente tá um pouco preocupada com o Cruzeiro pelos amistosos que teve, né? E principalmente pela derrota no amistoso com o Defensa e Justiça, que tá no retrospecto horrível na Argentina. Bom ponto, Paulo. Mas o Defensa e Justiça, aquele jogo, o Cruzeiro jogou com o time C, né? Nem era o time B, né? O time mais do que reserva, e depois fez também um excelente amistoso depois. E sabe que amistoso, jogo valendo, não é a mesma coisa. Então, acho Não. que hoje ainda é um bom ponto, Matheus Pereira, então calma. Não é porque tem uma amistosa que mudou o Cruzeiro totalmente assim, não. Eu acho que você tocou no ponto bom, assim, não foi uma parada tão longa, foram 15 dias, tal, 20, né? Não dá para mudar tanto o time como para bom, como também para ruim. A gente tem que manter o mais fácil, não vamos inventar. Se a gente não viu todos os times, como o Paulo falou, foram times reservas, vamos observar o cenário da 12ª rodada, né, Paulo? Sim, verdade. E aí, se mudar, a gente vai ter que se readaptar, não tem jeito, pessoal. A gente não está dentro de cada time, a gente vai ter que realmente olhar o cenário atual, o que terminou na rodada 12. Bahia e Atlético,
Rapaz, 2-1, né? O Bahia sempre toma um golzinho. Também acho que vai ser 2-1. Também Porque acho. tem Hulk, tem Rony, né? Tem uns atacantes Sim. muito fortes no Atlético. Vai ser difícil o Bahia segurar. Mas o Bahia também é muito forte na fonte e eu acho que ganha. Juventude Esporte, eu acho que é um 2-1 também. Eu falei que era um jogo equilibrado, mas que o Juventude leva vantagem por jogar em casa e o Esporte continua frágil. Vamos lá, galera. A gente sempre traz os mais escalados, que é uma base tanto para bom como ruim. A gente não traz os mais escalados para, vou escolher esses aí porque foi mais escalado. Não. É para, caso você esteja líder, você mantém essa base aí dos mais escalados, que normalmente a maioria sabe. Esses aqui são os melhores jogadores mesmo. Você vê que está concentrado Cruzeiro, Flamengo e Inter, né, Paulo? Tá com exceção do Garro, vamos falar só em nomes com exceção do Garro, que é um grande nome, e vai estar no nosso time, sinceramente, e o Memphis Depay, e que joga na Arena, e eu tô vendo o Pochettino, né, como surpresa aí. Não botaria, não. Algum comentário desses jogadores? Pochettino, ele tá aí pela média básica, né? Pochettino nos últimos jogos ele fez 6, 7 pontos de média básica, muita gente tá colocando por conta disso. O Memphis, que nem participou do treino no Corinthians de ontem, né? E já saiu informações que o Memphis tá com salários atrasados, né? Então tá com essa crise. O Corinthians é uma eterna crise, né? Através dessa dívida e dessas movimentações. Então eu fugiria, tá? Fugiria do Memphis por conta disso. Eu tô vendo um nome interessante, que é do Bahia, claro que a gente colocou também como favorito o Pulga. Esse aí sempre diferencia, e muita gente não coloca, porque todo mundo coloca os Caio Jorge da vida, né? Hoje o Luiz Araújo, a gente, né? Você vê que ninguém falava, né, Paulo? Hoje é um dos top 20 aí mais escalado. Vamos lá, Paulo, vamos para nossa média básica, como o Paulo falou, é uma orientação, eu critiquei até o Pochettino, mas ele é o segundo melhor de média básica. A gente vê o craque Matheus Pereira, que vai estar no nosso time, é interessante. Os goleiros, eu não olho média básica de goleiro, porque depende muito do cenário do jogo, né? Não é um fator decisivo, né, Paulo? Paulo Henrique, cara, eu gosto bastante. Você já teve experiência ruim, né? Um Paulo Henrique, mas o bicho é monstro de média base, você vê, né? O primeiro. E de atacante é interessante, Paulo. Quem é esse Ailton aí, rapaz, do Grêmio? Né? É o Alisson, né? O Ele Alisson. não tem tantos jogos assim, mas é um atacante, aquele atacante que desarma, que finaliza muito, né? E tem uns outros mismos com Wesley, Caio Jorge, Eric Pulga, né? Cristiano Oliveira. São os mesmos, né? E a gente faz a nossa convocação, pessoal. A gente indica os goleiros dos favoritos, claro, mas também um goleiro que pode ter, por exemplo, Marcão do Juventude, né? Pode ter. O Sport está desesperado. Paulo foi muito bem feliz aí, que a gente pode ter muito chute do Sport. O Sport não tem uma mira muito boa. Então é que nem o Vitória, vamos dizer. São dois times que até atacam, mas não conseguem acertar. E uma estratégia legal é o Fernando Miguel, né, Paulo, do Ceará, que joga fora de casa, pode ter um bombardeio aí do Fortaleza. Zagueiros são os de sempre. Não gosto muito do Vitão. E o Barbosa, para mim, hoje é o melhor zagueiro do campeonato, né, Paulo? Exatamente. E na lateral Laterais. também é chovendo molhado esses laterais, né? Só, acho que o que pouca gente conhece ainda é o Ramon, que tá no lugar do Bernabé, que se machucou, mas também entrega a média básica boa. Já é o William, Kaique, Paulo Henrique, Matheus Bahia, muita gente já conhece. Os meios também, não precisa nem falar muito, né, Sandro? É o que a gente já esperava também, né? Com Lucas Almeida e Rubens de média básica, e Pochettino, e os outros 4, mito do Cartola, né? Matheus, Meias Carlos, e atacantes, pessoal, difícil diferenciar, né? A gente sempre fala, pô, como diferenciar, como tirar ponto? Aí eu indicaria o Garro, que muita gente vai fugir pela crise do Corinthians, mas o bicho, ele participa muito do jogo, muita gente vai fugir, eu tenho certeza que vai botar Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick. Esse vai ser o meia da maioria. Então, para você diferenciar, pode botar o Garro ou o Pochettino, como o Paulo falou. Rubens eu não botaria, que joga fora de casa. E os atacantes, para diferenciar o Pulga, Luiz Araújo, são os menos famosos. Veguete, quem acredita no Vasco, né? Tem umas diferenciadas que dá, né, Paulo? Vamos ver a nossa estratégia, Paulo. Vamos mostrar nosso time, o pessoal já se ligar. O que é que a gente acha que pode acontecer nessa rodada aí? Chegou agora, melhor momento, o campinho. E graças a Deus o Brasileirão tem um campinho, hein, Paulo? Porra! Já tava sentindo falta já. Né? Fica uma coisa dinâmica, a gente tem que ficar fixo, e aí as ideias você não pode trocar. Então, essa é a nossa base, pessoal. Né? Azul e vermelho, né? Não tem jeito. Tá faltando o Inter, que a gente vai ter que botar, né, Paulo? Vamos começar pelo ataque. Não tem jeito. Infelizmente,
Eu falo Veguete, importante. Quem quiser diferenciar, mas o Inter contra o Vitória, você tem que botar o Wesley ou o Borré. Cada um fica na sua, né? E como reserva de luxo, a gente já falou, para diferenciar, vou botar o Pulga, que muita gente não vai, né? Ninguém gosta né, de arriscar no Bahia, Verdade. né? Porque não tem, mas o cara tem média básica. É uma união muito interessante, pessoal. Média básica e atacante, né, Paulo? É raro. O Luiz Araújo é assim, o Wesley é assim, o Caio Jorge é assim. Então, essa é a nossa estratégia. É uma decisão e o Corinthians vai numa draga. Eu acredito que ninguém vai colocar o Garro, vai no Alan Patrick, né? Então, fica nessa dúvida, pessoal, entre os dois, realmente. Matheus Pereira já botamos e o Arrasca, nosso craque do Cartola, né? Tá? Esse time a gente tem que desbloquear aí o mínimo para valorizar. Na próxima a gente faz isso. Garro ou Alan Patrick, César? É difícil. Alan Patrick. Não vamos. Essa rodada, pessoal, a gente gosta de arriscar, né? A gente é diamante no Media Bills, nosso canal é diferenciado, tem algumas ideias, mas é como se o campeonato estivesse começando de novo. Não vamos inventar muito, a gente não sabe como. A verdade é essa. O Paulo falou, crise no Corinthians, não sabemos. Chegou agora o momento realmente de se diferenciar com o goleiro, para você buscar aí uma mitada. E eu vou começar pelo goleiro, vamos. O goleiro da mitada, eu gostei, Paulo, do goleiro eu não gosto de Fernando Miguel, mas ele é um bom goleiro, né? Eu não gosto, talvez até por questões históricas aí, né? Não precisa falar. Mas é um goleiro que vai ser bombardeado e pode segurar o saldo de gol. Eu acho interessante, o Condé, ele joga realmente com linhas baixas, defendendo, então isso faz com que ele gere muito scout de média básica e é um preço bom, né, pessoal? É interessante. Como lateral, pessoal, eu vou falar de novo, eu vou jogar um atacante no lateral, é o Juba do Bahia. Pode perder o saldo de gol, mas o bicho faz gol e assistência. Eu vou arriscar fazer 20 pontos com o jogo. E você fica com o último zagueiro, Paulo. Tá com você. A gente tem bastante cartoleta, Rapaz, é um time de 180. É o jogo mais complicado para mim. Né? É verdade. Concordo. Dobrar o Flamengo, talvez. Um zagueiro do Cruzeiro, né? Ou do Inter. E aí vai. A gente não botou ninguém do Inter. Não tem, o nosso Vitor Gabriel, mito, que a gente descobriu, não joga, né? Não tá jogando. Rapaz, tem o zagueiro do Corinthians joga em casa, mas eu não confio, né, Paulo? Eu gosto do Villalba em média básica. Também. Olha a média dele, Paulo. 6,6, né? Bom. Média alta. Abre aí o gráfico dele, vamos ser dinâmico. Quanto desarme? 13. Não é muito, não, mas lembre-se que nenhum zagueiro desarma muito, né, pessoal? Impressionante, né? Só o James, que não vai jogar, e o Pedro Henrique. Só que o Pedro Henrique tem um confronto complicado contra o Corinthians. Gostei do Villalba, Paulo. Estou com você. Prontinho. E o nosso capitão para a gente fechar? Caio Jorge. E não tem pra onde fugir, né? É isso aí, galera. Cole com a gente. Esse é o vídeo que vai surgir agora, vai começar agora, quinta-feira, vai rodar. Temos a live 11h30 para fechar com vocês. Participe, cole com a gente. Foi muito legal a live do Mundial, né, Paulo? A última. Bombou, realmente. O pessoal gostou, acho que o pessoal vai retomar. E aqui é o nosso plano de sócio, pessoal. Sim, o canal Cartola Tática, ele tem um plano de sócio com outras dicas, análises mais depuradas, e-book, análise dos times. Paulo, aqui é um canal diferente. Não é um cara só falando, olhando estatística e colhendo mais escalados e escalando. Todo mundo, não vou dizer que todo mundo faz isso, então os canais são bons, mas nenhum canal tem um analista de futebol profissional, que é o nosso Paulo Analista, que me ajuda aqui a escalar e fazer boas análises, pessoal. Colhe com a gente. Meu telefone é 11 9 30 23 5520. Você vai falar comigo. Quer dividir no Pix? Divide 4 de 15. Quer dividir no cartão? Divide. Não gostou? Eu devolvo o dinheiro. Colhe com a gente. E vamos mitar, Paulo. Vamos nessa. Vamos mitar, lembrando também que todo mundo que quiser pode ser membro aqui do canal. Em cima do like, você se torna R$13,99, R$7,99, vira também sócio por plano de R$7,99. Então, venha com a gente. E, Sandro, para não perder o costume, vou em busca dela. O membro mais barato nos ajuda, apoia e participa da liga gratuita que vale R$280. Primeiro turno, hein? Primeiro turno tem R$100 no campeão. Quer perder essa grana aí? Corre com a gente. Um abraço, Paulo. Valeu.